Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e a aula de hoje é sobre lei de Ohm. Antes de a gente começar a explicar realmente como que essa lei funciona, vamos observar os dois circuitos que nós temos aqui na tela. Nesses dois circuitos, como vocês podem observar, nós temos um circuito com 50 volts e outro com 100 volts. Ao aplicarmos a mesma resistência desses dois circuitos, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Bem, se vocês perceberem, ao aplicar a mesma resistência, no circuito que tem 100 volts, a corrente elétrica é 2 amperes. No circuito que tem 50 volts, a corrente elétrica é 1 ampere. Ou seja, podemos concluir que, aumentando a tensão em uma mesma resistência, a corrente aumenta na mesma proporção. Isto é, corrente está diretamente proporcional à tensão. Uma outra análise que nós podemos fazer é em dois circuitos de mesma tensão. Vamos ver o que acontece se eu aplicar em dois circuitos de mesma tensão resistências de valores diferentes. No primeiro circuito, vocês podem perceber, eu apliquei 50 ohms, deu uma corrente de 2 amperes. No segundo circuito, eu apliquei 100 ohms e apareceu uma corrente de 1 ampere. Eu posso concluir então que a corrente ela varia inversamente com a resistência, ou seja, aumentando a resistência eu diminuo a corrente elétrica. Essa conclusão isso faz concluir que quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica num circuito. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica nesse circuito. A lei de Ohm então ela pode ser escrita da seguinte maneira. Se vocês observarem esse gráfico, eu tenho corrente é igual a tensão sobre resistência. Vocês percebam que a tensão aumenta, a corrente aumenta proporcionalmente. Se a resistência começa a aumentar, a corrente diminui proporcionalmente. Para facilitar a utilização dessa regra, nós podemos criar um triângulo da lei de Ohm. Ou seja, você desenha um triângulo e coloca as três grandezas, tensão, resistência e corrente. E para obter o resultado, ou seja, para obter a fórmula, basta colocar a mão em cima do valor que você quer calcular. Por exemplo, quero calcular a tensão, eu cubro o V, eu percebo então que a resposta é R vezes I. Se eu quero calcular, por exemplo, a corrente, eu cubro o I, eu vou perceber que para calcular o I é V dividido por R. E assim, dessa maneira. Resistência elétrica não existe condutor perfeito. Um fio, ele tem uma resistência elétrica. Um fio, então, ele consome energia. Vamos ver como é que calcula essa resistência em um determinado condutor. Para a gente fazer essa analogia, vamos imaginar um cano de água. Observe dois canos de água. Um é longo e o outro é bem curto. Em qual deles a água passa com maior facilidade? Bem, vamos fazer uma analogia então agora, fio elétrico. Uma lâmpada está ligada num cabo curto, a outra está ligada num cabo longo. A que está ligada num cabo curto tem maior brilho, ou seja, quanto menor o comprimento do fio, menor a resistência que esse fio vai oferecer à corrente. Essa é a nossa primeira conclusão. Vamos pegar agora dois tipos de canos diferentes, um grosso e um fino. Qual que a corrente vai passar com maior facilidade? Bem, fazendo analogia aqui com as lâmpadas e a tomada, num fio grosso, vocês podem perceber que a lâmpada acende, tem maior brilho. Podemos concluir então que quanto maior a seção transversal do fio, maior a corrente que passa por ele. Mais fácil a corrente passar por ele. Vamos pegar mais dois canos de água. Um deles colocaremos alguns objetos. O outro nós deixaremos livre. Qual deles vai passar maior quantidade, mais facilmente a água? Obviamente nós podemos concluir que o que está livre, a água passa com mais facilidade. Então nós podemos concluir que duas lâmpadas ligadas numa rede, uma com fio de níquel, a outra com fio de cobre, vocês percebam que o cobre acende mais, ou seja, tem uma intensidade luminosa maior. Quer dizer que o material também influencia na resistividade do fio. Então nós temos três características: material, comprimento
e a espessura do fio. Alguns materiais oferecem menor resistência, por exemplo, o cobre, ele oferece menor resistência que o níquel. A essa resistência damos o nome de resistência específica ou resistividade, e nós representamos pela letra grega Rho. Essa conclusão nós podemos fazer então que um cabo, quanto maior o comprimento do condutor, maior a resistência, maior as perdas. Quanto maior a seção do condutor, ou seja, a espessura desse fio, menor a resistência. E a resistência depende do material. Fio de alumínio, fio de cobre, no mercado existem vários materiais. Nesse gráfico existe uma tabela, nós podemos mostrar que a resistência então é a resistividade, que é o Rho, vezes o comprimento L, dividido pelo S, que é a seção transversal do condutor. E aqui nós temos uma tabela com vários materiais que mostra a resistividade. Vocês podem perceber, por exemplo, que o alumínio, o cobre, ele tem uma resistividade bem pequena, que é em torno de o zinco, por exemplo, tungstênio, carbono, alumínio, bronze, mercúrio. Todos têm uma resistividade, cada um com um valor diferente do outro. Bem, espero que com essa explicação de lei de Ohm vocês possam ter compreendido como que aplicamos isso aí em circuitos elétricos.